Retrospectiva 2021. Retrospectiva 2021. Pois é, mais um ano está chegando ao final e o Tele Brasil Notícias, sempre com a informação na medida certa, está aqui presente para trazer para você a Retrospectiva 2021. Agradecendo o apoio de Opalhão Artesanatos e também de outros empresários que participaram da programação durante este ano de 2021. Lembrando que agora Opalhão Artesanatos está na rua Oiapoque, número 101. Era no 89, passou a ser no número 101, trabalhando com artesanato natural e também produtos em artesanato. Vá conhecer de perto o novo espaço, onde ele oferece mais de 5.000 itens diferentes, fora o estoque de matéria-prima para você que é um empreendedor. Ele atende todo o Brasil. Começando então a retrospectiva 2021, preparamos uma programação com os acontecimentos por mês, janeiro até dezembro, com detalhes de algumas matérias, porque são muitas, né? E sempre agradecendo o apoio da TV Brasil, também do Superior Tribunal de Justiça, da Câmara Municipal de São Paulo, de outras câmaras de outros estados também, e as informações também jornalísticas, policiais, o policiamento rodoviário, os militares da Polícia Rodoviária de São Paulo e de outros estados também, e a colaboração também na parte de esporte, a você que é atleta e você também que participa ativamente aqui do Tele Brasil Notícias. Vamos então começar aí a nossa retrospectiva 2021. No mês de janeiro, tivemos aí o programa que é novo, um programa novo de habitação que atenderia aí e vai atender até 2024 1.600.000 famílias diferentes. É o programa que chama-se Casa Verde e Amarela. Também, em um segundo momento, apresentamos informações sobre o meio ambiente, aonde nova política iria permitir a remuneração por serviços ambientais. Você vai ver também na sequência a Caixa Econômica Federal. Nós apresentamos aqui a informação que ela também preserva a história de nosso país e oferece inclusive relíquias. Exatamente. Vamos observar com mais detalhes. Retrospectiva 2021. Novo programa habitacional atenderá nada menos que 1.600.000 famílias até o ano de 2024. Sim, programa habitacional Casa Verde e Amarela, que foi inclusive sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. E ele tem um marco legal. O que é? Ele contempla as áreas rurais, urbanas, de acordo com a necessidade de moradia por cada região. E também estabelece uma execução e condições para que sejam executados contratos já firmados. Vamos observar essas informações com mais detalhes para você. O Casa Verde e Amarela, lançado no ano passado, agora virou lei e regulamenta a concessão de financiamento e subsídio para a compra da casa própria. O programa substitui o Minha Casa Minha Vida. O programa contempla famílias de áreas urbanas com renda mensal de até R$7.000 e de áreas rurais com renda anual de até R$84.000. Famílias das regiões Norte e Nordeste com renda mensal de até R$2.000 terão redução de até 0,5 ponto percentual na taxa de juros. E quem vive nessas regiões e recebe até R$2.600 terá os juros reduzidos em 0,25 ponto percentual. Nessas localidades, os juros para os novos contratos poderão chegar a 4,25% ao ano para cotistas do FGTS e nas demais regiões a 4,5%. A meta é atender 1.600.000 famílias até 2024. Outros dois grupos que vão poder contratar crédito imobiliário com juros diferenciados são os que recebem entre R$2.000 e R$4.000 e entre R$4.000 e R$7.000 por mês. A variação da taxa de juros vai depender da renda e da localização do imóvel. O Casa Verde e Amarela também vai cuidar da regularização fundiária e da melhoria de residências, com incentivos para a reforma e ampliação do imóvel. A meta é regularizar 2 milhões de moradias e promover melhorias em 400.000 até 2024.
Retrospectiva 2021. Para falar de meio ambiente. Nova política permite remuneração por serviços ambientais. Exatamente. A preservação do meio ambiente será remunerada por meio da Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais. A lei que inclusive foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O ministro Ricardo Salles explica, inclusive nesta matéria, como ela vai funcionar, esta nova política. Uma vez mensurada este ativo, então certificado que a pessoa tem aquela reserva legal preservada, ou o excesso, ou a recuperação em andamento, há um preço estabelecido, por exemplo, por hectare, e a pessoa recebe anualmente o pagamento por esses hectares. O recurso pode vir tanto de doações internacionais, quanto de créditos que o Brasil tenha recebido em razão das emissões evitadas de carbono na atmosfera, ou até programas de incentivo, por exemplo, na parte hídrica. Nós estamos trabalhando nessa primeira fase do programa com R$ 250 por hectare na parte de excedente de reserva legal, 150 por hectare em áreas em recuperação. O que nós queremos também é, em havendo recursos, remunerar a própria reserva legal e não apenas o excedente. Retrospectiva 2021. Falando um pouquinho também da Caixa Econômica, que preserva a história e também as relíquias brasileiras. Inclusive, na semana que nós estamos, a Caixa Econômica Federal completou 160 anos e muitas pessoas talvez nem tenham conhecimento que o banco não guarda só o seu dinheiro, mas também história. Vamos conferir. Em 12 de janeiro de 1861, Dom Pedro II fundou a Caixa Econômica da Corte Brasileira. Após a proclamação da República, o nome foi modificado para Caixa Econômica Federal. E o banco não guarda apenas grandes valores em dinheiro. Em seu acervo, relíquias guardam também um pouco da história do país, como as famosas poupanças abertas por escravos que juntavam dinheiro para pagar cartas de alforria. Aqui nós temos duas cadernetas de poupança de duas pessoas ilustres conhecidas, Cecília Meirelles, 1882, e Graça Aranha, 1896. E ao lado a gente traz o contraste, que são duas cadernetas de poupança de dois escravos, o Gustavo e a Dona Antônia Maria. E além da poupança, o banco oferecia ainda empréstimos sob penhor. Ele não nasceu com o nome de penhor. A princípio ele chamava Monte Socorro, exatamente porque era onde você ia para pegar um socorro, um empréstimo, penhorando as suas joias. E para registrar tudo, o livro Caixa continha toda a movimentação de contas com os depósitos, retiradas e cálculos dos juros, tudo escrito à mão. E naquela época, nada de grandes cofres e seus segredos. Um baú era o suficiente. Você vinha, fazia seu depósito, registrava naquele livro que eu te mostrei e guardava aqui. Esse era o cofre de 1861, a famosa Caixa Forte, que é um ícone da nossa história na Caixa. Retrospectiva 2021. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. Neste final de ano também, nós temos uma previsão de trabalho. As nossas redes sociais continuam ativas, mesmo neste período de festas, né? Através do Instagram, né, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. E um próximo ano novo cheio de boas festas, boas felicidades para vocês. O Palhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e utilidade. Feliz 2022.
Retrospectiva 2021. Agora vamos falar do mês de fevereiro, onde tivemos aí a política para pessoas desaparecidas, onde foi criado o Banco Nacional de Desaparecidos. Também, você que era proprietário de terra ou houve também a regularização de terras no programa Titula Brasil. E na parte ecológica, um destaque bastante importante no momento de bastante crise energética em diversas partes do mundo e também aqui no Brasil, nós vemos aí que o uso de lixo para energia é uma coisa bastante viável. Vamos acompanhar. Retrospectiva 2021. Com um comitê que foi criado com um gestor para reforçar a busca por pessoas desaparecidas, que a cada dia parece que cresce mais. O governo federal, então, fortaleceu justamente essa política de busca das pessoas desaparecidas, com um decreto que foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que criou justamente um comitê gestor, com representantes, inclusive, não só de uma área, mas de diversas áreas para isso. A medida determinou, inclusive, a implantação do Banco Nacional de Pessoas Desaparecidas, com cooperação de todos os estados, dos estados em geral. Vamos acompanhar mais essa informação. E por meio desse banco, ele terá livre acesso à internet, será possível encontrar aí informações sobre as características físicas dos desaparecidos e outros dados. Jair Bolsonaro falou sobre isso no Instagram e disse que no Brasil são mais de 10 mil pessoas desaparecidas por ano. Quanto ao comitê gestor, ele será formado por representantes da sociedade civil e de 4 ministérios: Cidadania, Saúde, Mulher, Família e Direitos Humanos e Justiça e Segurança Pública. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, falou sobre esse assunto. Vamos ouvir. É a primeira vez em que fazemos uma política sistêmica, organizada para a prevenção e descoberta dos casos de desaparecimento. Haverá um cadastro único de âmbito nacional, onde nós, no Ministério da Justiça, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos, atuaremos de forma coordenada, em primeiro lugar, comunicando aos órgãos de segurança pública sobre os casos de desaparecimento. Nós emitiremos sinais de alerta para os policiais daquela região com a identificação das pessoas desaparecidas, ou seja, teremos uma resposta mais rápida na descoberta de onde estão essas pessoas, trazendo-as de volta em segurança para a sua família, para a sua localidade. Retrospectiva 2021. Vamos falar agora da questão de regularização de terras. O governo federal, no objetivo de regularizar as terras, criou o programa Titula Brasil, que foi lançado na última quarta-feira pelo Ministério da Agricultura. A ideia é que a regularização em áreas rurais avance a partir da parceria entre o próprio INCRA e as prefeituras, atendendo principalmente os pequenos produtores. Vamos observar. Com o programa Titula Brasil, o governo quer agilizar o processo de regularização para quem ocupa terras da União. A ideia é que, a partir de parcerias entre o INCRA e as prefeituras, a regularização em áreas rurais avance, atendendo principalmente pequenos produtores. Nós simplificamos o processo como um todo e isso estará disponível tanto para os servidores do INCRA quanto para essas pessoas cadastradas a partir dos convênios com as prefeituras. O Titula Brasil também terá um aplicativo para tablets e smartphones, que vai facilitar o trabalho dos técnicos do INCRA e das prefeituras que aderirem ao programa. A expectativa é que o novo sistema padronize os trabalhos de campo, dê agilidade aos processos e possa reduzir o tempo para a tomada de decisões. Com o Titula Brasil, os procedimentos técnicos para a regularização fundiária terão o suporte da tecnologia. Os sistemas e bases de dados devem ser unificados e as prefeituras interessadas também vão poder ajudar. Funcionários dos municípios vão receber capacitação para coletar informações, preencher requerimentos e fazer vistorias. A análise dos dados e a decisão sobre a titulação rural continua por conta do INCRA. Isso vai trazer dignidade, vai trazer renda, vai trazer benefícios não só para aquela pessoa, mas também para a região. Retrospectiva 2021.
O uso de lixo na geração de energia já é uma realidade no país. Aproveitar aquele lixo que não pode ser reciclado para gerar energia e preservar a natureza, esse é o objetivo das duas iniciativas que foram visitadas pessoalmente pelo ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. Uma usina, inclusive, já está em funcionamento e a outra ainda será licitada e construída em Barueri, aqui em São Paulo, na região metropolitana. Vamos às informações. Dados do Ministério do Meio Ambiente mostram que todos os anos são produzidos no Brasil cerca de 80 milhões de toneladas de lixo. 35 milhões são despejados sem o tratamento adequado. Nesta usina em Santana de Parnaíba, cidade da região metropolitana de São Paulo, o lixo é separado. O que não pode ser reciclado vira biogás. Mostrando como é viável ter um sistema que separa os produtos que têm valor agregado, que podem ser reinseridos na economia através da reciclagem, e aqueles que podem ser separados para destinação adequada. Uma outra solução ao lixo não reciclável é a incineração, ou seja, sua queima. A tecnologia ainda é inédita no Brasil, mas já existem 2 projetos em licitação. Um em Barueri, visitado pelo ministro do Meio Ambiente, e outro no Rio de Janeiro. O grande volume de lixo ou de resíduo sólido que tem no país, que é o resíduo sólido urbano, ele continua sendo, na melhor das opções, enterrado em aterros produzidos ou construídos de acordo com a norma, mas também, em grande medida, em mais de 3 mil municípios no país, o lixo vai para os verdadeiros lixões. Usinas que produzem energia a partir de resíduos sólidos vão poder fazer pela primeira vez parte de um leilão de energia realizado no país. O próximo será em setembro. Finalmente, o Brasil acordou para uma solução que já é amplamente utilizada nos países de primeiro mundo. Retrospectiva 2021. Feliz 2022. E agora vamos falar do mês de março, onde houve a questão bastante preocupante: o que fazer com as máscaras que, inclusive, podem causar riscos ao meio ambiente. Essa que usamos aí nesse momento de pandemia. Como descartá-las? Foi a informação apresentada. Também falamos do projeto do governo federal, que é o desenvolvimento do Pantanal. Então o governo abriu financiamentos para o Pantanal. E no mês de março destacamos também a exposição no Museu do Amanhã, que inclusive estava propondo e propõe uma reflexão sobre a pandemia. Retrospectiva 2021. Vamos agora falar então de meio ambiente, porque o descarte inadequado de máscaras pode causar justamente risco ao nosso meio ambiente. A máscara hoje se tornou uma parceira, uma aliada do nosso dia a dia, mas ela também pode ser uma vilã para o nosso meio ambiente se ela justamente não for descartada no local certo e de forma correta. A estimativa é dos especialistas que, em um ano de pandemia, mais de 12 bilhões de máscaras de tecidos serão jogadas no lixo somente em nosso país, aqui no Brasil. E o descarte justamente inadequado prejudica o solo nosso. Sim, os rios, os mares, e ainda aumenta o risco de contaminação. É uma coisa que temos que ficar atento. Ela pode ser de pano ou cirúrgica e se tornou o item básico para qualquer cidadão sair de casa nos últimos 11 meses. Mas as máscaras não são duráveis e produzem toneladas de resíduos. A Organização Mundial da Saúde recomenda que as máscaras de tecido, por exemplo, sejam descartadas após 30 lavagens. Estima-se que, em um ano de pandemia, os brasileiros joguem fora quase 13 bilhões delas. Isso dá para encher 457 piscinas olímpicas. Todo esse lixo chega a ter o peso de 4.700 elefantes africanos, ou 7.900 ônibus. Do ponto de vista ambiental,
Se o descarte dessas máscaras for feito de maneira inadequada, elas podem acabar poluindo os rios, podem acabar poluindo os córregos ou até mesmo entupir bueiros, causar enchentes. A gente sabe que tudo isso gera uma grande dor de cabeça. Para reduzir o impacto de tanto lixo no meio ambiente, é preciso saber descartar as máscaras da forma correta. Os especialistas recomendam colocá-las dentro de saquinhos, de preferência de papel, lacrar bem e jogar no lixo orgânico, nunca nas ruas. É importante também identificar, escrever que se trata de uma máscara usada e assim alertar os profissionais da limpeza urbana sobre os riscos de contaminação. Para quem toca, às vezes essa máscara ela pode estar com uma carga viral até elevada. Se ela for utilizada por um doente recentemente, ela vai estar ali impregnada por partículas virais. Então, o uso da máscara é uma ferramenta, mas se ela for mal utilizada, ela pode ser fonte de disseminação de infecções. O governo federal financia projetos de desenvolvimento do Pantanal. A região do Pantanal hoje, ela está recebendo então o apoio do governo federal, porque o Pantanal é considerado um dos biomas mais ricos do planeta e possui um potencial bastante grande para turismo e também para a economia. O governo federal então liberou nada menos que 180 milhões de reais em crédito facilitado para projetos que ajudem no desenvolvimento do bioma. Vamos observar. Em 2020, além da pandemia, a seca e incêndios florestais causaram prejuízo ao ecossistema e atividade econômica do Pantanal. Para impulsionar o crescimento na região, o governo federal liberou uma linha de crédito de 180 milhões e meio de reais. O dinheiro vem do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste e vai atender 23 municípios da região. Currais foram queimados, teve casos de propriedades onde teve a sede, parte da sede queimada. Então isso vai ser de grande valia para essas propriedades com esses problemas. Empresários e produtores rurais poderão adquirir até 20 milhões de reais, com taxas de juros menores, carência maior e prazo de pagamento mais longo do que o oferecido pelo mercado. Devem ir até uma agência do Banco do Brasil e para fazer as contratações. É lógico que tem que fazer os projetos e tudo mais. Segundo a SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que administra o fundo, a medida visa minimizar prejuízos na região. Vai viabilizar a retomada da economia local e também a adoção de novas tecnologias que possam melhorar a produção e negócios nessa região, que é um cartão de visitas do Brasil. Vamos falar agora de exposição, que acontece no Museu do Amanhã, que propõe justamente uma reflexão sobre a pandemia. O Museu do Amanhã, que está localizado no Rio de Janeiro, está apresentando até o dia 4 de maio a exposição Coronaceno. São reflexões em tempos de pandemia. São homenagens e reflexões sobre os impactos justamente da Covid-19 na nossa sociedade, na economia e na nossa cultura. Uma exposição que também é um alerta para um momento delicado em que a gente acaba vivendo. A exposição traz informações, alertas e homenagens em relação à Covid-19, como é o caso dessa sala aqui, que homenageia os mortos, as pessoas que morreram por causa da doença. Nas paredes dessa sala estão estampados os nomes de cerca de 100 pessoas que morreram por causa da Covid-19 aqui no Brasil. Até agora foram cerca de 250 mil pessoas que foram vítimas da Covid no país. As ampulhetas que estão aqui atrás de mim fazem uma referência ao tempo, à fugacidade do tempo. Abaixo aqui a gente pode ver ampulhetas quebradas, o que simboliza essas vidas que foram interrompidas por causa da doença. Tem também uma outra sala que aborda a transmissão da doença. Essa sala é iluminada com luz negra e mostra na parede, tem marcas de mãos formadas por gotículas. Essas gotículas
gotículas, essas marcas, esse rastro mostraria a contaminação, um rastro de contaminação pela Covid. Além disso, um painel mostra um desenho do coronavírus. A exposição também traz fotos de profissionais que saíram para trabalhar, tiveram que se arriscar durante a pandemia, como é o caso de cientistas, médicos, enfermeiros, esses profissionais que se arriscaram enquanto algumas pessoas podiam ficar isoladas em casa. A exposição fica aqui no Museu do Amanhã, de hoje até o dia 30 de maio, de quinta a domingo, das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde. Mas atenção, os ingressos só podem ser comprados pela internet, não há ingressos vendidos aqui no local, na bilheteria do museu. Feliz 2022. Retrospectiva 2021. Vamos falar agora do mês de abril. Selecionamos o Dia Nacional do Livro Infantil. Vamos agora falar de datas comemorativas, porque no dia 18 de abril nós tivemos o Dia Nacional do Livro Infantil. É uma data em que os brasileiros estão acostumados a celebrar o Dia Nacional do Livro Infantil. E ela justamente é comemorada no dia em que nasceu o escritor Monteiro Lobato, que é considerado por muitos como o pai da literatura infantil em nosso país. É na infância que se formam esses novos leitores. Vamos conferir. Luan gosta de livros desde que aprendeu a ler. Eu me imagino no lugar do personagem. Ele conta as aventuras que ele passou da vida dele, e é bem legal. O gosto pela leitura foi incentivado pela mãe, que costuma ler junto com Luan, um hábito que se tornou mais frequente durante a pandemia. Aí eu acho interessante porque a gente interage, eu leio interpretando e ele também, então fica uma coisa divertida assim, né? Não só a leitura, mas o contato, o ficar junto. As crianças entre 5 e 10 anos são as que mais leem por prazer, é o que revelou a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. É nessa faixa etária que se encontram também os que mais leem todos os dias, quase todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana. Já na resposta de quem é o principal influenciador, aparecem o professor e a mãe. Às vezes o livro está dentro da sala de aula, né? E o vínculo é fundamental, porque a mediação, ela se estabelece nesse vínculo. O fato da gente ter, né, no Fundamental 1 e nessa faixa etária, um aumento no número de leitores, eu acho que mostra como essas práticas mediadas e com vínculo, elas são bem-sucedidas. É na infância que surgem as perguntas sobre o mundo. Foi um desses questionamentos feito pela filha do escritor Léo Cunha que deu origem ao último livro dele, Infinitos. Léo afirma que um dos papéis do escritor é o de conquistar novos leitores. Explorar o que há de bonito na linguagem, a arte da palavra, tudo isso vai valorizar a literatura e tornar essas pessoas, né, mais interessados, melhores leitores, né? O país inteiro deveria lutar e se empenhar para ter mais leitores mais atentos, leitores mais críticos, que vão, né, no futuro ser cidadãos melhores. Retrospectiva 2021. Já no mês de maio, houve o destaque para compras online. O modelo de negócio, então, de compras online ganhou espaço diante da pandemia. Também falamos de saúde, porque médicos alertaram para o mau uso de lentes de contato, uma coisa muito importante. E, finalmente, falamos também sobre como prevenir os acidentes com o gás de cozinha, que aconteceram diversos casos aqui dentro do Brasil. Retrospectiva 2021. Vamos falar agora de negócios pela internet. Sim, porque modelo de negócios de compras online ganhou espaço nesse momento de pandemia. Muitos consumidores, inclusive, passaram a fazer as suas compras ou optar elas pela internet através do sistema online ao longo desta pandemia. E o modelo
de negócio que virou fenômeno é chamado Marketplace. Isso é que nós iremos acompanhar nas informações da repórter Ana Karina de Carvalho. Os marketplaces são esses grandes centros de compras online, como um shopping virtual, uma plataforma que reúne vários vendedores ou prestadores de serviços em um só lugar. O negócio é vantajoso para os clientes que podem visualizar uma variedade maior de ofertas e também para os vendedores que oferecem seus produtos ou serviços a milhões de compradores, contando com o apoio de grandes redes conceituadas e estabelecidas no mercado. Isso facilitou a vida do pequeno, que não tem ali um investimento tão robusto em publicidade online ou em publicidade offline, e que teria que ter esse investimento, um trabalho através de influenciadores, redes sociais, para que as pessoas viessem até a sua loja virtual adquirir os produtos. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, os marketplaces tiveram um resultado positivo em 2020. As vendas nessas plataformas já representam 78% do comércio eletrônico. Em 2021, as empresas que tiveram maior crescimento foram Casas Bahia, Magazine Luiza, Amazon, Americanas e Mercado Livre. Tiago Cantão é diretor de operações de uma loja de jogos eletrônicos. Atualmente, 50% da receita da empresa vem do marketplace. A cada 4 compras online, 3 são provenientes de marketplace, e utilizarmos também esse meio para conquistar e fidelizar os clientes, né? Acreditar e confiar nesse modelo do marketplace é algo vantajoso para o consumidor, que tem acesso aí a variedade de produtos e preços e também condições de frete. Mas olha só, é preciso ficar atento às fraudes, produtos falsificados e principalmente ao perigo de clonagem de cartões. Existem estudos que demonstram que essa transação de dados online, ela aumenta o risco da utilização dos dados do consumidor por fraudadores. Um dos meios mais seguros até hoje de se pagar é o boleto, porque nele você não precisa transferir ou fazer a remessa dos dados pessoais de compra ao fornecedor. Retrospectiva 2021. Vamos falar agora de saúde e as ações feitas em benefício da população. Por quê? Médicos alertam para o uso de lentes de contato. Exatamente. O uso da máscara na pandemia fez muita gente que precisa do óculos acabar indo ou buscando as lentes de contatos. Mas um alerta bastante importante é esse. Oftalmologistas alertam que o mau uso de lentes pode causar problemas como a contaminação das córneas. Vamos acompanhar esta orientação. A pandemia mudou muitos hábitos. Usar óculos e máscara pode ser incômodo por causa do embaçamento das lentes. Por isso, muita gente passou a adotar as lentes de contato. A nova rotina exige cuidados e a Mia é prova disso. Ela tem ceratocone e, depois de um problema com as lentes, teve que voltar aos velhos óculos. Quando a gente precisa sair de óculos e de máscara, fica super ruim, fica embaçado, né? Além de o óculos não corrigir totalmente a visão, a gente ainda tem que lidar com o problema de não enxergar, porque fica aquele vaporzinho no meio, né? A estimativa do médico é que durante a pandemia, o número de pessoas que adotaram lentes de contato tenha aumentado cerca de 10% por causa do incômodo de usar óculos e máscaras. Mas não é só cuidar das lentes. A saúde dos olhos vai além. Durante o isolamento social, até a superexposição a telas eletrônicas e a baixa hidratação são fatores que merecem atenção. Quando estamos muito frente a um monitor, piscamos menos e podemos ter um olho seco evaporativo. Quando começam as dificuldades para enxergar, as pessoas vão ao oftalmologista para uma atualização de grau. E daí vem uma surpresa. Diversos problemas podem estar por trás da visão embaçada, como, por exemplo, o olho seco. Um óculos defasado leva também
a uma diminuição da produtividade e também a um cansaço visual maior. Outros sintomas que exigem atenção são vermelhidão, ardência e sensibilidade à luz. O uso intensivo de ar-condicionado pode causar o ressecamento da lágrima, que tem a função de proteger os olhos. E para manipular as lentes de contato, é preciso estar sempre com as mãos bem higienizadas e utilizar os produtos adequados para a limpeza. Retrospectiva 2021. Agora chegou o momento de falarmos também sobre a questão do gás de cozinha, mas não do gás diretamente. Lá em Brasília, ocorreu lá a explosão justamente de um botijão de gás. Como prevenir, então, acidentes de gás? Essa é uma questão porque, veja, lá em Ceilândia, o botijão de gás explodiu na semana passada e acabou ferindo 4 pessoas com queimaduras. Inclusive, o incidente levantou esta questão importante. Como podemos fazer na questão de utilizar o gás em casa para que se evite esse tipo de situação, né? Uma explosão de um botijão de gás pode derrubar uma casa. Vamos acompanhar estas orientações. A explosão aconteceu na quarta noite. Bombeiros e SAMU socorreram 4 pessoas que tiveram queimaduras de 1º e de 2º graus. As vítimas contaram que, ao perceber que o botijão estava vazando, o tiraram de casa e colocaram na rua. Após um tempo, imaginando que o problema estava resolvido, voltaram com o botijão para dentro da residência e o colocaram em uma bacia com água. Mas o gás continuou vazando e o recipiente explodiu. Em casos como este, a recomendação do Corpo de Bombeiros ao sentir cheiro de gás é ventilar o local e não acionar nada que possa causar calor ou soltar faísca. Feche o registro, abra portas e janelas e não acione interruptores, tomadas e nem utilize equipamentos eletrônicos. Como prevenção, os bombeiros recomendam também que o botijão seja instalado em local arejado e que as pessoas sempre verifiquem a validade da mangueira e do registro de gás. Eles ensinam ainda a melhor maneira de fazer o teste para saber se há vazamento de GLP. Nós devemos utilizar uma esponja com água e sabão e passar ao redor de todo o registro e verificar a formação de bolhas. Não tendo bolhas, quer dizer que não existe vazamento. Nunca devemos utilizar isqueiro ou qualquer outro tipo de chama para verificar esse vazamento. Retrospectiva 2021. Feliz 2022. Chegamos finalmente ao mês de junho. E no mês de junho, a retrospectiva selecionou as informações sobre a saúde infantil, onde houve a ampliação do teste do pezinho. Um outro aspecto bastante importante no mês de junho foi o acesso às rádios FM, que agora é obrigatória estarem em celulares comercializados. Também um destaque no mês de junho foi o clube, inclusive que une as pessoas através da leitura. Exatamente, a paixão pelo livro apresentada em um projeto especial. Vamos acompanhar essas informações. Retrospectiva 2021. Vamos agora falar de saúde, mas da saúde infantil. Ampliação do teste do pezinho, que é muito importante para as crianças. Uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, então, aumentou o alcance do teste do pezinho. Com isso, sobe de 6 para 50 o número de doenças que podem, inclusive, ser detectadas por este exame assim que a criança nasce. O teste do pezinho é obrigatório e gratuito no Brasil desde 2001 e detecta, nos primeiros dias de vida da criança, 6 tipos de doenças genéticas, metabólicas e congênitas consideradas raras. Com a nova lei, o SUS terá 1 ano para aumentar para 50 os tipos de doenças detectadas pelo teste. Isso vai permitir tratamento precoce, evitar sequelas irreversíveis e até mesmo a morte de bebês. Ampliar de 6 exames para 50. Então é um aumento muito expressivo que trará benefícios incontestes para a nossa infância. Entre eles, o diagnóstico da anemia falciforme, da fibrose cística
e de outras doenças raras. O teste do pezinho deve ser feito preferencialmente após as 48 horas do nascimento até o 5º dia de vida da criança. A cada ano, cerca de 2.400.000 bebês fazem o teste na rede pública. O exame é realizado em aproximadamente 29.000 maternidades e unidades de saúde em todo o país. As doenças raras atingem de 6 a 8% da população mundial. No Brasil, esse número significa por volta de 14 milhões de pessoas. 75% dos casos se manifestam ainda na infância, ou seja, o diagnóstico é fundamental para salvar vidas. Celulares e rádio FM. Por quê? Acesso às rádios FM agora é obrigatório em celulares comercializados. Exatamente. Então, a partir de agora, quem for comprar seu celular, ele obrigatoriamente deverá ter a recepção de rádio FM habilitada. É uma portaria que foi assinada pelo ministro das Comunicações, o Fábio Faria, que obriga fabricantes a ativar o acesso gratuito ao rádio, tanto nos smartphones, sem depender de um pacote de dados da internet. Um dos meios de comunicação mais antigos e populares no Brasil, o rádio passa atualmente por mais uma transformação: os aparelhos celulares. Uma portaria assinada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, obriga fabricantes a ativar rádio FM em smartphones comercializados no país. A medida garante ao ouvinte o acesso gratuito ao rádio, sem depender de um pacote de dados da internet. O rádio é um meio de informação mais rápido e próximo da população. Seja nas grandes ou pequenas cidades do país, ele informa, entretém e presta serviço com qualidade e responsabilidade social. De acordo com o Ministério das Comunicações, a maior parte dos aparelhos, cerca de 90%, já conta de fábrica com um chip capaz de receber o sinal de radiofrequência modulada. Mas, por razões comerciais, a recepção FM não vem habilitada. Ainda segundo o governo, o recurso é essencial para aqueles que vivem longe dos grandes centros urbanos, onde a recepção de sinal de celular geralmente é fraca e impossibilita a conexão móvel. De acordo com a portaria, a Anatel é a responsável pelas regras, que já devem ser seguidas pelas fabricantes. Associações de emissoras de rádio e televisão apoiam a mudança. No Brasil hoje, somos mais de 5.000 rádios comunitárias outorgadas. Aqui no Paraná, por exemplo, em mais de 40% dos municípios, as rádios comunitárias são a única rádio da cidade, o único meio de comunicação de massa local. Em outros estados, creio que este número é ainda maior, com mais municípios dependendo dessas rádios comunitárias para falar e se ouvir. Você gosta de ler? Lembrando que a leitura ela nos informa, nos distrai, acaba até mesmo aproximando-nos das pessoas. E durante o isolamento social, os clubes de livros têm funcionado como uma forma de fazer essas amizades acontecerem. Um convite para viajar, inclusive, e conhecer outros universos é apresentado na leitura dos livros. No interior do Ceará, a paixão pelos livros criou um projeto especial. Rita de Cássia, ou Ritinha, como é a mais conhecida, e o filho dela, o Thales, criaram uma biblioteca comunitária. Isso tudo a partir da iniciativa. Surgiram 2 clubes de leitura, acredite, isso mesmo, um para crianças e outro para mulheres. Além de estimular ali o hábito, a leitura, os clubes de leitura durante a pandemia têm sido um espaço que acaba aproximando as pessoas, mesmo em forma virtual.
interior do Ceará, a paixão pelos livros fez brotar um projeto especial. Rita de Cássia, ou Ritinha, como é mais conhecida, e o filho dela, Thales, criaram uma biblioteca comunitária. A partir da iniciativa, surgiram 2 clubes de leitura, um para crianças e outro para mulheres. É muito difícil uma mãe que ganha só o salário para poder comprar um livro para o seu filho, né? Às vezes de pesquisa, às vezes elas não têm condições e vem aqui pegar para poder elas fazerem pesquisa, para estudar, para ela ler para as crianças. Além de estimular o hábito de ler, os clubes de leitura têm sido, durante a pandemia, um espaço para aproximar as pessoas, mesmo que de forma virtual. Em São Paulo, Humberto é responsável pelo Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. O projeto surgiu em 2017 e teve um encontro presencial, mas com a pandemia, os participantes prosseguiram online, com reuniões mensais. Falar sobre literatura, para quem gosta, é sempre muito gostoso e o encontro com várias pessoas, que cada um traz a sua experiência de vida em cima da leitura, então você vê a visão do outro, então a leitura cresce para todo mundo. Guilherme é professor de língua portuguesa e literatura e um dos participantes do clube. Para ele, a experiência tem sido gratificante. É uma experiência super legal, né, de encontrar assim, com os leitores cara a cara, né, ainda que através do vídeo. Eu gostei muito desse encontro com os colegas que também leram os livros, fizeram suas anotações e tudo, é muito bom. Retrospectiva 2021. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. Neste final de ano também, nós temos uma previsão de trabalho. As nossas redes sociais continuam ativas, mesmo neste período de festas, né? Através do Instagram, né, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. E um próximo ano novo cheio de boas festas, boas felicidades para vocês. O Palhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e utilidade. Feliz 2022. Retrospectiva 2021. E agora chegamos ao mês de julho, exatamente, onde o governo lançou o programa Inova BR para justamente modernizar as rodovias brasileiras. Tivemos também o Ministério da Educação, onde lançou o programa Tempo de Aprender. Uma novidade dentro do mercado nacional foi o carro voador, que inclusive está próximo de se tornar uma realidade. Vamos acompanhar esses. Retrospectiva 2021. O primeiro assunto tem a ver com o governo federal, que lançou o programa Inova Brasil, que visa justamente modernizar as estradas federais de todo o Brasil. E isso aconteceu durante o balanço do Ministério da Infraestrutura, que foi apresentado pelo ministro Tarcísio de Freitas, que explanou dos investimentos em tecnologia àqueles que estavam presentes e também à imprensa em geral. O objetivo é modernizar as rodovias brasileiras e justamente para que isso aconteça foi criado o Inova Brasil, que é um sistema que visa justamente aumentar a segurança, a eficácia, a logística e também a ligação entre as estradas federais. O Inova BR foi criado para modernizar as rodovias brasileiras em 3 eixos: fluidez, conectividade e segurança. E já mostrou resultados salvando vidas, como a do caminhoneiro Edivaldo. Eu nasci de novo, eu tive uma pane no veículo descendo a serra aqui de Guaratuba e a caixa de brita salvou minha vida. Mais uma vida que salva.
A via de escape é só uma das medidas de modernização do InovaBR e poderá ser implantada em outros pontos do país. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, já pensa na expansão do projeto por meio de contratos de parcerias. Fazer um bom projeto, né, ter uma boa sinalização, né, geralmente isso não ultrapassa a nossa faixa de domínio. E tendo a parceria das empresas que fazem a nossa manutenção nas rodovias e da Polícia Rodoviária Federal, eu acho que a gente tem tudo para implementar, sim, esse tipo de dispositivo nas nossas rodovias federais. Outra prioridade do programa é o uso da tecnologia. A ideia é que o motorista possa ter acesso à internet em qualquer ponto da rodovia. A eficiência em logística também faz parte, com novas estruturas de pedágios, equipamentos de pesagem de última geração e manutenção das estradas. A ideia é reduzir o número de acidentes, aprimorar a gestão do Ministério da Infraestrutura e a integração entre a NTT e DENIT, operar com maior eficiência logística, auxiliar a retomada do crescimento, que observe, o desafio pós-pandemia vai ser o desafio do emprego. Então, aquilo que a gente tiver de capacidade de trazer de investimento, a gente tem que trazer. Retrospectiva 2021. Vamos falar agora de educação, porque o Ministério da Educação lançou o programa Tempo de Aprender. Esse programa, qual que é o objetivo dele? Ele visa reforçar a importância das primeiras letras na formação de cada um dos alunos. O Ministério da Educação, então, lançou esse programa, inclusive, a semana passada, e com 2 capacitações virtuais para quem é profissional da área de educação. Os cursos, inclusive, integram o programa Tempo de Aprender. Usar a criatividade para alfabetizar em tempos de pandemia, reciclando o modo de dar aulas, utilizando recursos tecnológicos. Esse é o objetivo do SORA, o curso virtual lançado pelo Ministério da Educação em parceria com a Universidade Federal de Goiás e vai capacitar professores, por exemplo, na elaboração de planos de aula e de atividades para alunos que estão aprendendo a ler e escrever. Entendemos que será uma ferramenta valiosa, que irá contribuir positivamente com o fazer pedagógico voltado à alfabetização. Já a formação continuada para gestores da educação é outro curso virtual elaborado em parceria com a Escola de Administração Pública. É focado em diretores de escolas e coordenadores pedagógicos. A capacitação é dividida em 6 módulos e trata desde a gestão organizacional de pessoas, recursos escolares, informação, até a gestão pedagógica. Esse processo tecnológico, essas ferramentas que chegaram para nós, veio para ficar, porque é um ganho para a sociedade, é um ganho para a comunidade educacional. Nosso objetivo é construir alicerces sólidos e, assim, contribuir para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Retrospectiva 2021. Vamos falar de futuro também, né? Como será o nosso futuro? Carros voadores estão próximos de se tornarem realidade. É isso mesmo. Um carro voador, inclusive, completou com sucesso o primeiro voo teste entre 2 aeroportos e tudo isso lá na Eslováquia. Inclusive, havia grande expectativa sobre o novo mercado de carros voadores como há hoje, que há muito tempo, inclusive, são anunciados como um marco visionário do futuro. Só nos Estados Unidos, inclusive, existem cerca de 40 mil pedidos de carros voadores. Importante que, além de termos o carro, tenhamos uma legislação para transitar pelos ares, automóveis e aviões, helicópteros e assim por diante. Mas vamos acompanhar. Carro-avião híbrido Aircar está equipado com um motor BMW e funciona com gasolina comum. O veículo precisa de 2 minutos e 15 segundos para se transformar em uma aeronave, estendendo suas asas dobráveis e cauda retrátil.
No ar, o veículo atingiu a velocidade de cruzeiro de 170 km por hora. O carro voador é capaz de transportar 2 pessoas com um limite de peso combinado de 200 quilos. Mas, ao contrário dos protótipos de drone táxi existentes, ele não consegue decolar e pousar verticalmente e requer uma pista de decolagem e aterrissagem. O veículo pode voar cerca de 1.000 quilômetros a uma altura de 2,5 mil metros. O protótipo levou cerca de 2 anos para ser desenvolvido e custou cerca de 11 milhões de reais em investimento. Klein Vision, a empresa que desenvolveu o protótipo, informou que o Aircar completou mais de 40 horas de voos de teste até agora, sob a supervisão da Autoridade de Aviação Civil eslovaca, que emitiu um registro para o protótipo no ano passado. Retrospectiva 2021. Feliz 2022. E chegamos agora ao mês de agosto, onde a nossa retrospectiva fala sobre a Lei Maria da Penha, que completou 15 anos em 2021. Além disso, também, o governo federal, com as suas ações incentivando o retorno ao turismo, lançou a campanha Viaje pelo Brasil. E tivemos o encerramento no mês de agosto das Olimpíadas de Tóquio. E também, dentro do mês de agosto, foi inaugurado no Rio de Janeiro o Museu da Rádio Nacional, do governo federal, que lançou a campanha Viaje pelo Brasil, justamente para incentivar o setor de turismo, que já está retomando. E o governo federal, então, agiu nesta ação para lançar a campanha Viaje pelo Brasil. E é uma aposta no turismo junto à natureza. Vamos acompanhar. Que tal sentir a grandiosidade da Amazônia, ver de pertinho o show das cataratas do Iguaçu? No Brasil, o que não faltam são opções, pertinho da natureza. De acordo com o IBGE, o índice de atividades turísticas chegou a 18,2% em maio. No ano passado, mesmo com a pandemia, os parques nacionais receberam mais de 8 milhões de visitas. E a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo apontou que tem crescido o interesse por destinos ligados ao sol e à natureza, uma tendência que é sentida por quem trabalha no setor. De uns 3 meses para cá, houve uma retomada forte do turismo, com todas as precauções, né, com a gente tomando todos os cuidados. Aproveitando o momento, o ministro do Turismo foi até o Parque do Cantão, em Tocantins, para lançar a campanha Viaje pelo Brasil, gigante pela própria natureza. A ideia é dar visibilidade a destinos pouco conhecidos pelos brasileiros. Nada se iguala ao nosso país. Somos a última fronteira. Sustentabilidade, preservação, fauna, tudo nós temos. Quem curte esse tipo de viagem, como a bióloga Ângela, garante que é uma experiência marcante. Nos faz prestar atenção em sons, em cheiros, em cores que a gente não vê todos os dias na nossa vida. E quando eu visitei o Parque Nacional de Sempre Vivas, no Cerrado Mineiro, não foi diferente. Mas ela lembra da importância de se praticar um turismo consciente e sustentável. Proteger essas áreas para que daqui a muitos anos outras pessoas tenham o mesmo deslumbramento, o mesmo encantamento que a gente tem a oportunidade de ter hoje. Retrospectiva 2021. Agora sobre a Lei Maria da Penha, que completou 15 anos, exatamente. São 15 anos de conquistas e desafios. Um marco no combate à violência à mulher. E a Lei Maria da Penha, justamente no último dia 7 de agosto, completou nada menos que 15 anos. A mulher foi agredida pelo ex-marido que não aceitou o término da relação. Ela conta que quando foi ver os filhos, teve a mão ferida com pedaços de vidro, levou socos e só não acabou morta porque foi socorrida por outra mulher. Eu fui para o hospital, onde abri a ocorrência e onde ele já tinha ligado para a
polícia querendo dar uma de vítima, mas sendo que a vítima sou eu. Eu sofri agressão, a minha mão hoje está assim, cheia de ponta, eu tô sem movimentar meu dedo. Violência que faz com que ela sofra até hoje. O ex-marido impede o contato da mãe com os filhos e a vítima passou a conviver com o medo de ir para a rua. Com medo de sair na rua, porque eu só consigo pensar no pior. A Lei Maria da Penha possibilitou que ela recebesse medidas protetivas contra o ex-agressor. A legislação completa amanhã 15 anos, mas os casos de violência doméstica contra a mulher não deixaram de acontecer. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos apurou só este ano mais de 149 mil denúncias de violência contra a mulher. Os estados que mais registraram casos foram São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em muitos casos, o agressor é alguém com quem a vítima mantém alguma relação de afeto, o que pode dificultar o encaminhamento da denúncia. Como a agressão nem sempre começa de forma física, a mulher pode não conseguir se entender vítima. A Lei Maria da Penha prevê 5 formas de violência: psicológica, moral, física, sexual e patrimonial. No Rio de Janeiro, por exemplo, os Centros Estaduais de Atendimento à Mulher realizaram 4.795 atendimentos a mulheres vítimas em 2020, ano de pandemia. Os registros aumentaram em 45% na comparação com 2019. Para conscientizar sobre o problema, o governo do estado, em parceria com o Metrô Rio, disponibilizou um ônibus na estação Santos Penha, na Tijuca, zona norte da capital. As informações também foram levadas nos vagões do metrô. Todas as pessoas podem acessar o ônibus e nos mostrar, né, qual é o problema em determinado local, em determinado bairro, em determinada casa, e a nossa equipe vai fazer essa abordagem. Ele tomou a decisão que a justiça ainda não tomou. Ele está com as crianças, onde eu estou sentindo essa dor, essa falta dos meus filhos. Denuncie, vamos fazer com que a Lei Maria da Penha vale a pena, faça valer a pena. Retrospectiva 2021. Olimpíadas de Tóquio. Vamos agora falar então sobre as Olimpíadas de Tóquio, que terminaram no último domingo. E o Brasil ficou com a 12ª colocação no ranking de medalhas. Foram 21 medalhas e sendo 7 delas de ouro. A melhor participação do Brasil na história dos Jogos Olímpicos. Vamos acompanhar as informações nesta matéria complementar. Lágrimas de emoção, comemorações de quem se surpreendia com uma medalha, pódios históricos, imagens que marcaram os Jogos Olímpicos. Durante 19 dias de competição, o Brasil superou sua marca histórica e terminou as Olimpíadas em 12º lugar no ranking geral de medalhas. Foram 7 de ouro, repetindo a marca das Olimpíadas do Rio de Janeiro, 6 de prata e 8 bronzes, 21 medalhas no total, um recorde nas participações do Brasil em Jogos Olímpicos. A gente não queria chegar aqui para passeio, para falar, eu participei dos Jogos Olímpicos, a gente queria vir para brigar por medalha mesmo. A gente sabia que para fazer isso a gente tinha que sacrificar várias coisas, família, amigos, cidade, lazer, várias coisas. Então eu tive que fazer tudo isso em troca dessa medalha. Graças a Deus está sendo recompensado com a medalha de ouro. Passa um filme na cabeça, eu só queria representar todo esse apoio, todo esse carinho com uma medalha, e que bom que veio o ouro, eu vim buscar ela, não sabia que seria da maneira que foi, mas fico muito feliz. O Brasil foi representado por 302 atletas em 35 modalidades olímpicas. 80% da delegação brasileira recebe o Bolsa Atleta, auxílio criado pelo governo federal em 2005 e que oferece uma linha de incentivos aos esportistas. 19 dos 21 pódios eram de atletas que têm o benefício. Na base, eu com 15 anos comecei a receber o Bolsa Atleta e era a minha única e principal fonte de renda. E era onde eu conseguia somente me focar
nos treinamentos, não precisava focar em trabalhar com outras coisas simultaneamente aos meus treinos, senão o meu rendimento não seria o mesmo. Então eu sou muito, muito grato ao programa Bolsa Atleta. Eu acho que o programa Bolsa Atleta, ele apoia e mata a fome e alimenta o sonho de muitos jovens brasileiros. Isso é muito importante, é um programa importantíssimo, assim como todos os outros, mas o Bolsa Atleta tem uma importância também fundamental nessa conquista. Eu fico muito feliz de poder ter feito parte e fazer parte ainda deste programa. Retrospectiva 2021. Vamos falar então que no último dia 4 de agosto aqui de 2021 foi inaugurado no Rio de Janeiro o Museu da Rádio Nacional. Para quem é dessa época, lembra que a Rádio Nacional era uma emissora que chegou a dominar aí o país com a programação, apresentações musicais. E justamente lá no Museu da Rádio Nacional foi reunido num só lugar peças, roteiros, prêmios e fotografias que marcam a história de uma das emissoras mais tradicionais do país e que faz parte hoje da EBC, a Empresa Brasil de Comunicações. Então, a Rádio Nacional, a nossa antiga aqui em São Paulo, era 1100, né? Rádio Nacional de São Paulo. Mas vamos acompanhar a matéria. Equipamentos do início do século passado, fotos de cantores marcantes, como Emilinha Borba e Vinícius de Moraes, microfones antigos e todo um cenário especial que nos remete à história do principal nome da era de ouro do rádio. Esse é o acervo do Museu da Rádio Nacional, inaugurado na sede da Empresa Brasil de Comunicação, no Rio de Janeiro. Os itens foram usados por artistas diversos que passaram pela emissora. A Rádio Nacional foi fundada em 1936 e funcionou no tradicional edifício à noite até 2013. Completa 85 anos no próximo dia 12 de setembro. A história do Brasil é muito rica nas comunicações e a gente hoje faz com que essa história seja preservada e que as pessoas mais novas, que não acompanharam, que quiserem conhecer, tenham a oportunidade de vir aqui e saber como era há 85 anos atrás, há 70 anos atrás, a comunicação que sempre fez parte de todo o povo brasileiro. A Rádio Nacional faz parte da história do Brasil. O que a gente está fazendo aqui é resgatando a história do Brasil com a inauguração desse museu. Entre os destaques da trajetória da Rádio Nacional estão os programas de auditório, radionovelas, programas humorísticos e musicais. Foi também a emissora a transmitir o primeiro e mais famoso radiojornal do país, o Repórter Esso. Tiago Regoto, gerente das rádios EBC, é um dos idealizadores da iniciativa. Era muito natural ter um museu da Rádio Nacional porque ela tem muita história, né? Todo o rádio brasileiro nasceu aqui, pelos formatos que a Nacional criou e de sucesso, que depois foram para a televisão, e o espaço, o acervo, tudo que a Nacional tem na sua memória. Um projeto já realizado no espaço foi a regravação da primeira radionovela do país, Em Busca da Felicidade, que está completando 80 anos. Ainda não há previsão de visitas presenciais, mas o acervo virtual vai ser disponibilizado para o público em radios.ebc.com.br. Retrospectiva 2021. Feliz 2022. No mês de setembro falamos sobre mobilidade urbana. O investimento em mobilidade urbana por parte do governo federal para ampliação dos meios de transportes aqui no Brasil. Também destacamos a questão do calor e da seca, que favorecem ao aparecimento das doenças respiratórias. E finalmente falamos de alimentação. O queijo, produto mineiro, que se destacou inclusive numa competição na França. Vamos agora falar então de mobilidade urbana. Investimentos nesse setor está aí disponível no governo federal. Exatamente, o governo federal tem nada menos que 7 bilhões de reais para investir em mobilidade urbana. E de acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o recurso é para enfrentar a questão nos grandes centros urbanos, como aqui, São Paulo e outras regiões. Para ele,
a melhor alternativa justamente se torna o transporte coletivo. Vamos acompanhar. O transporte público é, sem dúvida nenhuma, o vetor mais importante nesse processo de mudanças, aliado ao fato de que, neste mundo em que vivemos, em que há uma necessidade de trabalharmos a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, dos critérios ASG, isso naturalmente precisa ser levado em consideração. A questão da mobilidade ela é transversal, não é apenas o deslocamento das pessoas, mas o investimento na infraestrutura das cidades, na inovação, na tecnologia, na busca de transportes mais baratos, mais seguros, de viés público ou autônomos, no caso das ciclovias, que poluam menos o ambiente em que estão inseridos. Retrospectiva 2021. Novamente falando de saúde, por quê? Vivemos aí um momento de calor, seca, né, que favorecem justamente os aparecimentos das doenças respiratórias. E não é só a natureza que sofre nesse período. Nós também sofremos, todos nós, né? As altas temperaturas e também a seca favorecem ao aparecimento de doenças respiratórias. E as queimadas ainda tendem a piorar a situação, já que aumentou justamente com isso os níveis dos poluentes. Vamos observar. Céu cinza, tempo seco e baixa umidade do ar. A população tem se virado como pôde para minimizar os efeitos desse clima. Secura no nariz, onde eu tenho que pingar soro constantemente e hidratar muito mais do que o normal. Esta estação na região do Barreiro é uma das 4 que medem a qualidade do ar na capital mineira. Nesses lugares, os analistas fazem monitoramento para determinar os níveis de presença dos poluentes e gases no oxigênio que respiramos. A média do índice de qualidade do ar está em moderada nesta semana. Porém, em alguns momentos do dia, essa taxa vai para o nível classificado como ruim. Um dos fatores que levam a essa piora é o grande número de incêndios em todo o estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, nos primeiros 15 dias de setembro, foram quase 2.100 queimadas no estado. Se os próximos dias também registrarem umidade relativa do ar baixa, não registrar chuvas e a presença de incêndios continuar, esses focos de queimadas, a tendência é que a qualidade do ar continue com a classificação moderada, ruim ou até muito ruim. Essa poluição com a redução da oxigenação pode acarretar doenças cardiovasculares, doenças respiratórias. Lembrando que além das doenças respiratórias da parte inferior, que seriam os pulmões, tem também da parte respiratória do nariz, as partes superiores. Então vem as rinites, o próprio ressecamento ocular, levando a uma vermelhidão dos olhos, uma ardência dos olhos, aumento do número de conjuntivite. Retrospectiva 2021. Justamente aquela matéria que vai falar dos queijos produtores mineiros que são destaque em competição na França, exatamente. Então, na França, há uma espécie de Copa do Mundo do Queijo que premiou 57 produtores brasileiros. A maioria, é claro, da onde? De Minas Gerais. 40 das 57 medalhas brasileiras foram mineiras. O Brasil, de forma geral, terminou a competição na segunda posição. Só os donos da casa ficaram com mais prêmios. Vamos observar. O concurso internacional é considerado a mais importante premiação do mundo do queijo. No total, 952 produtos foram inscritos. É muito importante isso pra gente, que somos produtores. Então, eu achei muito legal. A gente está aprendendo a conhecer o mundo do queijo. Das 57 medalhas conquistadas pelo Brasil, 40 são de produtores mineiros de diferentes regiões do estado. Dos 5 produtores que faturaram a categoria Super Ouro, a mais cobiçada e a mais rara, 4 são de Minas Gerais. Além dos medalhistas Super Ouro, os queijeiros brasileiros conquistaram 11 medalhas na categoria Ouro, 24 medalhas de prata e outras 16 de bronze. Nosso objetivo é valorizar a vida desses pequenos produtores que muitas vezes não têm outro recurso
recurso se não vender o leite para o laticínio, né, a um preço bem barato. E a gente está muito feliz com o resultado desse trabalho, porque esses queijos foram super bem avaliados. Foi para nós um conforto muito grande que a gente está no caminho certo de dar esse saber fazer para que eles possam valorizar mais o seu produto. Retrospectiva 2021. Feliz 2022. E a nossa retrospectiva agora chegou ao mês de outubro de 2021, onde mais de 70% das famílias brasileiras estavam endividadas. Agora, o que fazer para resolver? Também foi apresentado informações sobre o uso de drones em atividades agropecuárias que foi regulamentado. E aqui em São Paulo, tivemos também o Museu de Selfies, que é diferente porque ele oferece cenários reais para as redes sociais que acabam justamente ganhando este museu. Vamos observar. 70% das famílias brasileiras se encontram numa situação de endividamento. E olha, parece que não se tem saída. Mas se você está nesta situação, acompanhe as informações a seguir porque tem solução ou saída para o endividamento. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostra que a inadimplência caiu no Brasil. Mais de 7 de cada 10 famílias têm dívidas e 10% dela não tem condições de pagar essas dívidas. Se você está nessa situação, saiba que há alternativas. Utilizar o crédito, seja do cartão ou cheque especial, é tentador, mas pode levar ao endividamento. A situação acomete muitos brasileiros, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. A pesquisa mostrou que 74% das famílias brasileiras têm dívidas a vencer. Mas mesmo com as recentes altas nas taxas de juros, o percentual de inadimplentes vem caindo. Chegou a 25,1 ponto a menos que o registrado em setembro do ano passado. Entre os endividados do país, a maioria está na região sul. Em seguida, estão as famílias do Nordeste, Sudeste, Norte e Centro-Oeste. 10% dos brasileiros afirmaram que não têm condições de pagar as contas. E a parcela média da renda comprometida com as dívidas é de 30,2%. O salário é pouco, e as dívidas é muito, e a gente tem que comer, tem que viver. Mas o que fazer para evitar o descontrole financeiro? O primeiro passo é fazer contas, saber o valor de todos os gastos da família. Depois, tentar reduzir os juros das dívidas. Procurar instituições financeiras onde você esteja com muito tempo de atraso para tentar conseguir juros melhores, tentar conseguir uma negociação melhor, para que dessa forma você consiga ter um pouco de orçamento no azul, né, com um orçamento superavitário, e que você não volte para aquela bola de neve que tinha anteriormente. O bom mesmo é fazer os seus cálculos antes em casa, fazer uma planilha de custo, o que você vai comprar, o que são prioridades, né, para evitar o endividamento. Retrospectiva 2021. E novamente vamos falar de agricultura, mas agora da tecnologia que está sendo empregada na agricultura. Exatamente, o uso de drones em atividades agropecuárias, inclusive, foi regulamentado. É uma necessidade, né? Você não vai ficar lá percorrendo a sua fazenda inteira, então tem o drone, vai lá, verifica, vê como é que está o andamento e até para vigilância e segurança. Mas vamos acompanhar mais detalhes à frente. O uso de drones em atividades agropecuárias foi regulamentado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
A portaria traz regras para esta tecnologia na aplicação de agrotóxicos e também de fertilizantes. Os drones cada vez mais vêm sendo utilizados nas atividades agropecuárias, na aplicação de agrotóxicos e fertilizantes. E para adequar as regras ao uso desta tecnologia, que se difere das aeronaves tripuladas, o governo federal publicou recentemente uma portaria. Ela determina, por exemplo, que o operador do drone deve ser maior de 18 anos de idade, ter registro no Ministério da Agricultura e curso específico. Em determinados casos, será exigido responsável técnico para coordenar as atividades. O equipamento deverá estar devidamente regularizado junto à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Outra exigência é que a equipe de campo utilize todos os equipamentos de proteção individual necessários. E as atividades realizadas deverão ser consolidadas em relatório mensal disponibilizado ao Ministério da Agricultura. Pelas novas regras, não será permitida a aplicação aérea de agrotóxicos em áreas situadas a uma distância mínima de 20 metros de povoações, cidades, vilas, bairros, moradias isoladas, agrupamentos de animais, mananciais de captação de água, reservas legais e áreas de preservação permanente. Essa norma vai trazer a segurança jurídica necessária para que esses profissionais possam atuar e com esse uso responsável da tecnologia a gente espera que haja uma expansão segura da tecnologia no nosso país. Os drones de pulverização são maiores, medem cerca de 2 metros e têm capacidade para transportar de 25 a 40 quilos de agrotóxicos. Eduardo, dono de uma empresa de São Paulo que faz pulverização agrícola em canaviais, fala sobre as vantagens da regulamentação do uso de drones em atividades agropecuárias. Hoje, uma empresa que presta serviço no Rio Grande do Sul e uma empresa que vai prestar serviço em Rondônia, com a liberação da portaria do mapa, nós temos o mesmo padrão a ser seguido. Retrospectiva 2021. E novamente voltamos aqui a falar de museus em nosso Telebrasil Notícias, porque existe aqui em São Paulo o Museu de Selfies. Ele oferece um cenário para as redes sociais. Vamos acompanhar. E São Paulo acaba de ganhar um museu diferente, onde quem produz as imagens são os visitantes. É o Museu da Selfie, um espaço cheio de cenários pensados para as redes sociais. E não é para menos, o Brasil é um dos campeões nesse tipo de foto. Quantos likes merece essa foto? O Museu da Selfie promete 27 cenários perfeitos para quem gosta de aparecer nas redes sociais. Ele fica dentro de um shopping na zona oeste da capital paulista. O ingresso garante 1 hora para passear por diferentes fundos, que tem cama elástica, piscina de bolinhas, jogos de luz e de cena. Por causa das medidas de proteção contra a Covid-19, é preciso andar de máscara pelos corredores. Mas nos cenários, sozinho, o visitante pode tirar a máscara para a foto. O espaço pode ser alugado para ensaios fotográficos mais longos. E nessa sala maior, dá até para fazer festa. Inspirado numa proposta norte-americana, o museu ainda traz informações históricas sobre fotografia e selfies famosas. Até a Mona Lisa de Leonardo da Vinci entrou nessa. Depois dos Estados Unidos, o Brasil é onde mais posta-se a palavra selfie. E aí foi que a gente teve a ideia de trazer isso para o Brasil, porque é uma tendência, né? No mundo todo, e não poderia deixar de ter no nosso país, que é um país que ama fotografia, ama selfie, ama rede social. Nesses pontos instagramáveis a gente vai sempre ter novidade. Por exemplo, tem alguns pontos que são mais fortes, né? A gente pega ali o trono real, ele é muito forte, as pessoas gostam muito. Então a intenção é que a gente sempre esteja renovando, trazer coisas também que fazem sucesso lá fora e onde for. Retrospectiva 2021. Feliz 2022. Chegamos agora na retrospectiva 2021 ao mês de novembro, onde foi sancionada a lei que cria o Auxílio Gás, que aliás chegou para atender boa parte da população brasileira. Também, exercícios simples podem ajudar na saúde mental afetada diante da pandemia, foi um destaque da saúde.
Retrospectiva 2021. Esta nova lei que foi sancionada, que criou o Auxílio Gás. Quem tem direito justamente ao Auxílio Gás é um benefício dado às famílias com renda por pessoa de R$ 550, isso sendo mensal. Vamos observar. Desempregada, dona Gersi tem tido dificuldade de comprar o botijão de gás. Ela reclama do preço alto e diz que o botijão não chega até o fim do mês. Vamos supor, se eu compro no dia 1º, quando é lá pro dia 20, ele já acabou. Aí eu tenho que correr atrás, tenho que dar meus pulos para poder comprar. Terão direito ao Auxílio Gás famílias com renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo, ou seja, R$ 550, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A expectativa é atender 2 milhões de famílias. Permanecem beneficiárias aquelas com membros que recebem o benefício de prestação continuada BPC. Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica terão prioridade para receber o Auxílio Gás. Os beneficiados vão receber a cada 2 meses o valor correspondente a metade do preço médio nacional do botijão de 13 quilos, ou seja, cerca de R$ 50. O programa, chamado Gás dos Brasileiros, vai durar 5 anos. Mas antes de virar lei, passou por intenso debate no Congresso Nacional, principalmente quanto às fontes de custeio. Os recursos virão de origens diferentes, da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, CID, que incide sobre os combustíveis, de parte dos lucros da Petrobras, além de royalties e receitas da venda de combustíveis da estatal destinados ao governo federal e de bônus das licitações de blocos de exploração de petróleo e gás. Segundo este economista, o impacto nas contas do governo será ameno, uma vez que não foi preciso criar novas fontes de recurso. Para ele, a prioridade agora é aliviar o bolso da população de baixa renda. A gente está falando que o impacto da inflação, e principalmente para essa faixa de famílias, foi muito acentuada. Além disso, o impacto também nos alimentos, que é o que mais afeta também essas famílias. Então, hoje as pessoas têm que equilibrar, comprar gás ou comprar um alimento. A gente está vendo aí que tem alimentos que subiram quase 30%, como o arroz, por exemplo. Feliz 2022. Vamos falar agora de saúde, porque muitas pessoas, diante da pandemia, foram afetadas pela saúde mental. Então, exercícios simples que podem ajudar a saúde mental, que acabou afetando muita gente nesse momento. E, justamente no Brasil, há um grande índice nessa questão. É o que apontou um estudo aí feito não só no Brasil, mas em 11 países, coordenado pela USP. E os especialistas, inclusive, mostram o caminho para que se reduza esse estresse e também manter-se o equilíbrio da mente e do corpo. A pandemia de Covid-19 provocou um aumento no número de casos de distúrbios mentais no Brasil. É o que aponta um estudo feito em 11 países diferentes, coordenado pela USP. Mas os especialistas apontam que há caminhos para tentar reduzir o estresse e também manter o equilíbrio do corpo e também da própria mente. Medo do coronavírus, incerteza em relação ao futuro, isolamento social. Tudo isso fez com que aumentasse o número de brasileiros com transtornos mentais. Um estudo recente, realizado em 11 países e coordenado pela USP, mostrou que no auge da pandemia, o Brasil liderou os casos de depressão e ansiedade, seguido pela Irlanda e pelos Estados Unidos. Os resultados, de uma certa maneira, corroboram com o fato que a pandemia de Covid-19 tem se mostrado um evento traumático para muitas pessoas, levando ao aumento exponencial do sentimento de medo e estresse. Com a proposta de incentivar o autocuidado e reduzir o estresse, a Universidade de Brasília criou o projeto Meditacom, que une comunicação, yoga e meditação. É importante, para a gente restabelecer a nossa saúde mental, buscar ter o autocuidado. Esse autocuidado pode vir com práticas simples, como, por exemplo, parar um pouco, prestar atenção na respiração, talvez meditar um pouquinho, fazer alguma prática restaurativa como o yoga. Tudo isso pode ajudar.
Mas não foi só a saúde mental que sofreu com o isolamento social. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que no ano passado, 41% dos brasileiros sentiam dores na coluna, uma parte relacionada ao trabalho remoto. E para evitar esse problema, seguem algumas dicas. Primeiramente, não estenda a sua carga de trabalho. Trabalhe 8, 9 horas. Segunda dica é se preocupar com a sua postura de trabalho. Sempre que possível, rotacione os seus ombros para trás para fazer um alinhamento da sua coluna vertebral. E o terceiro ponto é se alimente bem. Prefira alimentos in natura e fuja daqueles industrializados e ricos em açúcar. Retrospectiva 2021. Feliz 2022. E chegamos agora ao mês de dezembro, exatamente, que está finalizando agora, né? O presidente Jair Bolsonaro conheceu de perto o ônibus elétrico 100% nacional. E também, ainda falando de turismo, foi lançada a cartilha da retomada econômica do turismo. E, finalmente, falamos também do Dia Nacional do Samba, que foi feito em homenagem a Ari Barroso. O presidente Jair Bolsonaro teve a oportunidade de conhecer agora a questão do setor de transporte, o ônibus 100% de fabricação nacional elétrico, exatamente. Isso, inclusive, que poderá ser utilizado futuramente aqui no transporte coletivo em nosso país. Vamos observar. E o presidente Jair Bolsonaro conheceu o ônibus elétrico totalmente produzido no Brasil, o que poderá futuramente ser utilizado no transporte coletivo. Segundo o governo federal, a tecnologia vem auxiliar na preservação do meio ambiente e ainda pode reduzir custos das passagens. A tecnologia de bilhetagem eletrônica foi desenvolvida por uma empresa brasileira e vem sendo testada desde janeiro deste ano na cidade de São Carlos, em São Paulo. Funciona assim: o passageiro instala um app no celular, se cadastra e na hora de passar na roleta, o pagamento é automático. Pode ser via desconto ou créditos pré-adquiridos ou conta bancária. A identificação do usuário é feita via reconhecimento facial ou QR Code. Traz como um todo muito mais segurança para as empresas, porque reduz o dinheiro a bordo, né? Além de trazer ainda mais compliance e transparência para as empresas também. A ideia aqui era mostrar a capacidade que a indústria nacional tem, né, para investir em tecnologia, para trazer o que há de melhor no mundo, para ser produzido aqui no Brasil. O sistema funciona integrado com o aplicativo Caixa Tem e futuramente poderá atender os beneficiários do Vale Transporte Social, novo programa de crédito de passagens a pessoas de baixa renda do governo federal, atualmente em discussão no Ministério do Desenvolvimento Regional. Tecnologia verde, transporte de massa, transporte urbano de massa, quer dizer, transporte público agora, buscando justamente baratear o custo. O presidente Jair Bolsonaro e ministros foram convidados a conhecer a novidade. Eles embarcaram em um ônibus equipado com um novo sistema e fizeram o trajeto do Palácio da Alvorada até o Palácio do Planalto. O presidente chegou até mesmo a dirigir o veículo, apresentado pela empresa Marco Polo como o primeiro ônibus elétrico 100% produzido no país. Tem tudo para dar certo. Preços de combustíveis estão altos no Brasil e isso aqui vem então para nos ajudar. E muito na preservação do nosso mundo, né? Do nosso meio ambiente. Retrospectiva 2021. Vamos agora falar de turismo, porque dados da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, mostram que a procura por voos domésticos cresceu 7% no mês de outubro. E também, com a redução das medidas restritivas, as viagens domésticas acabam se recuperando. E o governo acabou lançando também um guia de retomada da economia do turismo. Vamos observar. Dados da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, mostram que a procura por voos domésticos no Brasil cresceu cerca de 7% em outubro. O governo lançou o Guia de Retomada Econômica do Turismo. É a primeira vez desde o início da pandemia que Andressa viaja para fazer turismo. Já viajei outras vezes de avião, infelizmente por
consequências da própria pandemia para visitar alguns familiares, mas a primeira viagem a turismo, a passeio, é a primeira. A pandemia também impediu o Robson de viajar, mas agora ele está indo para o Uruguai ver a final da Copa Libertadores da América. Além disso, o Robson também faz planos para o final de ano. Natal a gente vai ficar aqui, mas Réveillon a gente vai viajar com todos os cuidados, né? Para a Bahia. A gente, naturalmente, por rotina de trabalho, final de ano, a gente preferiu ir de avião, mas a gente se sente bem seguro, sim. Com a diminuição das medidas restritivas, o governo lançou o Guia de Retomada Econômica do Turismo no Brasil, para acelerar a recuperação do setor. O documento divide as ações em 4 eixos, como a preservação de empresas e empregos e a promoção e incentivo às viagens. Já que nós fomos forçados a romper determinadas amarras em relação ao passado longínquo burocrático, é o momento da gente dar passos mais largos para a construção de um turismo transformado e moderno. Segundo o ministro do Turismo, as medidas vão gerar emprego e renda para milhões de brasileiros que dependem do setor. Temos hoje 11 milhões de brasileiros que, por uma questão da pandemia, estão viajando aqui dentro. Mais do que o Portugal, que tem 10 milhões de habitantes, mais do que uma Suíça, que tem 9 milhões de habitantes. Deixam 19 bilhões de dólares. Estamos, sim, conseguindo finalizar esse pessoal. Porque o turismo no Brasil evoluiu muito. Retrospectiva 2021. Nós teremos aí, em fevereiro, é a data do carnaval. Será que teremos carnaval? Exatamente. O Dia Nacional do Samba fez homenagem a Ari Barroso. E isso, por isso que eu estou falando do carnaval. Os versos cantados então por Gil e Caetano sentenciam que o samba é o pai do prazer, o samba é o filho da dor e também o grande poder transformador. E é justamente transformando que ele abre o caminho para quem já se acostumou a celebrar no dia 2 de dezembro, que foi celebrado o Dia Nacional do Samba. Ritmo com a cara do Brasil, mas com origem africana ligada ao som dos tambores, que eram tocados pelos escravos. Aqui no país, a música das senzalas ganhou adaptações e no início do século XX se transformou no estilo musical batizado de samba. Para muitos pesquisadores, o nome está ligado à palavra africana semba, um gênero de música e dança tradicional de Angola. No Rio de Janeiro, esta região conhecida como Pedra do Sal é considerada um dos berços do samba. O local fica perto do Cais do Porto e depois do trabalho, os estivadores se reuniam aqui para cantar e dançar. Naquela época, eles não tinham noção da importância cultural do que estavam criando. O samba se espalhou pelo Brasil e pelo mundo com estilos variados. Samba de roda, samba canção, samba de partido alto, samba enredo, entre outros. O samba não é apenas um gênero musical, no caso, o gênero musical nacional do país. Ele é muito mais. Ele é a alma do Brasil. Vamos comemorar essa data com muito samba, muita roda de samba, muita alegria, que é o fundamento do samba, né? O samba que faz denúncia cantando, sorrindo, e a gente quando vê está por dentro da história do Brasil através do samba enredo. Aliás, samba não é música e dança, também é poesia, escrita por mestres como Cartola, Noel Rosa, Dona Ivone Lara, Martinho da Vila, entre tantos outros. Afinal, como escreveu Zequete, quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos terreiros, eu sou o samba. Eu sou o samba, sou natural daqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva alegria para milhões. Retrospectiva 2021. Feliz 2022. Sim. Com este último aspecto de retrospectiva, envolvendo os 12 meses diferentes, com matérias diversas, estamos chegando ao fim do Tele Brasil Notícias de 2021. Agradecendo a sua audiência, agradecendo o apoio de Opalhão Artesanatos, toda a equipe, desejamos boas festas, um feliz ano novo.
também o apoio da TV Brasil, também do STJ, da Câmara Municipal de São Paulo, também de outros órgãos governamentais que nos apoiam e nos dão informação, além também do nosso conteúdo informativo no quadro Polícia em Ação, onde agradecemos o apoio dos militares da Polícia Rodoviária aqui de São Paulo e também de outros estados, e mais ainda também o nosso quadro Tele Brasil Esportes no Ar. E com esta última informação, vamos agradecendo a sua audiência, a nossa retrospectiva 2021, desejando a você boas festas e um feliz 2022. Feliz 2022. Tele Brasil Notícias. Muito bem, está entrando no ar o Tele Brasil Esporte no Ar. Lembrando que essa semana aí tivemos aí algumas baixas no futebol nacional por parte de técnicos e assim por diante, mas eu estou aqui mais para desejar a você boas festas e um feliz 2022. Continue acompanhando o Tele Brasil Esporte no Ar para você. Feliz 2022. Está entrando no ar o nosso quadro Polícia em Ação. Polícia em Ação. E o Polícia em Ação de hoje está entrando no ar para agradecer a sua audiência e lhe desejar boas festas e um feliz 2022. Continue conosco durante o ano de 2022 com muito mais informações sobre as ações policiais. Feliz 2022. Polícia em Ação.